Marcelo De Vita Greco, mentor e consultor de negócios para o mercado de cannabis global. Marcelo é uma referência no mercado de cannabis. Com mais de 20 anos de experiência em negócios de inovação, tornou-se especialista em transformar oportunidades em resultados concretos, oferecendo consultoria estratégica para empresários e investidores que buscam explorar o potencial deste emergente setor. Fala galera, aqui é Marcelo Greco, estive aqui no Bora Preservar, falando de uma planta maravilhosa, o cânhamo, né, que também é conhecida como cannabis, e foi uma honra estar aqui falando sobre, né, compartilhando esse conhecimento, essa trajetória de 10 anos, e espero que vocês gostem do conteúdo que vai ser apresentado para vocês aí. Um abraço. Está no ar o 0016 do Pode Preservar, o podcast do Bora Preservar. E o convidado de hoje é Marcelo De Vita Greco, o homem especializado em cânhamo, para não falar de cannabis, né, gente? Mas depois a gente fala. E também, né, o nosso amigo Sandro Torres, que é o grande idealizador do Pode Preservar, do Bora Preservar e de tudo que está junto com ele. Eu até vou virar de costas aqui, que a direita para mim é complicado, né? Luciano Maeda, o cara da direita. Isso é, o cara que conservador. Aqui, conservador. Vamos falar sobre cannabis e eu estou desconfortável. Fará perguntas assim, daquelas do da tipo família. Da família. Que pariu. E a religião, como é que fica? Então, meu Deus do céu. Marcelo, é um prazer estar com você aqui. Prazer todo meu. E conta para nós aí um pouco da tua experiência, da tua atividade profissional. Você é um cara formado em Boston, né, com carreira internacional, global aí. Conta um pouquinho da tua história. Eu comecei, eu fui novo para os Estados Unidos, né, tive a oportunidade de, primeiramente obrigado, né, pelo convite, eu saio falando aqui, estou com amigos, né, com o Sandro, com o Maeda, pessoas que eu conheço há algum tempo, agora conhecendo você aqui, obrigado pela oportunidade, pelo espaço para falar dessa planta que eu amo, que é maravilhosa, e espero poder contribuir aí com muita informação aí. Mas voltando, falando de mim, então eu tive meu pai sempre foi um cacheiro viajante, né, sempre viajou e sempre quis envolver a família nas viagens, então tive a chance muito novo de morar no Paraguai, estudei em escola de padres lá e morei 3 anos, aprendi o idioma, voltei para o Brasil e com 12 anos eu vou para os Estados Unidos, e começo, né, fui 1 ano sozinho com meu pai para lá, né, então foi uma oportunidade de eu, em 6 meses, poder aprender o inglês, porque eu tinha 12 anos, precisava sair, brincar, precisava, né, estudar, aprender alguma coisa, então para mim essa oportunidade foi melhor do que uma faculdade, né, aprender o idioma, e eu vivo lá durante 8 anos, faço a 7ª, 8ª, os 4 de high school, colegial daqui, que são 4 anos, e os 2 primeiros de faculdade, e volto com uma bagagem, volto com 20 anos com uma bagagem interessante, né, de fora, com uma visão de fora, conhecendo, né, várias culturas, e sempre com meu pai, andando com meu pai, que sempre foi um vendedor, um negociante, um cara de negócios, né, então eu sempre peguei esse tino de negócio logo cedo, trabalho, e lá nos Estados Unidos eu comecei a trabalhar muito cedo, né, desde os 12, 13 anos, entregando jornal, empacotando compra em supermercado e trabalhando em loja de roupa e tirando neve da porta das casas e rastelando folha. Isso foi me dando esse ar, essa experiência empreendedora, né? Então eu fui juntando inglês com empreendedorismo, com pai vendedor, então eu já venho para cá com essa mentalidade de negócios, né? E entro numa carreira tradicional de multinacional, sempre, né, como vendedor, como diretor de vendas, como gerente, né, sempre com foco, sempre no marketing e vendas, né, foi o que eu sempre... E aí quando aparece essa oportunidade, em 2015 mais ou menos, né, aparece a oportunidade através de um primo que estava viajando muito, de eu ingressar nesse segmento da cannabis, né, ele vendo o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, tudo que estava rolando lá, né, as feiras que já estavam acontecendo, no país que proibiu a cannabis, né, estava voltando a abrir a porteira de novo, trazendo oportunidades e que era muito ao contrário do que estava acontecendo no Brasil, né? No Brasil a gente tinha
que a gente tinha na época que foi a dor, né? Muitas mães que de alguma forma tinham acesso a cannabis, né? Através de um consultório médico, de um neurologista, através de uma amiga que tinha grana e viajava para fora e trazia na sua bolsa e dava para experimentar. E a primeira introdução, assim, né, que a gente sabia que fora do que era o tráfico de drogas aqui era isso, pô, tem umas mães querendo tratar os seus filhos com cannabis, e com uma doença complicada, que dava expectativa de vida no máximo de 13 anos de idade para essas crianças, né. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, né, vai no YouTube, digita Ilegal Cannabis, e tem um documentário que conta essa história que eu vou contar agora, mas assim, mostrando imagens e mostrando a situação mesmo do que acontecia, que era difícil, né? Então a Anvisa não sabia o que fazer, era proibido. Isso aqui é ano? Isso 2015. 2015. Vai fazer, inclusive, no ano que vem faz 10 anos dessa trajetória. E eu pego esse início, né? Que foi a primeira RDC da Anvisa, né? Resolução da diretoria colegiada, que permitia, de alguma forma, as mães começarem a ter acesso através de uma consulta com o neurologista, né, e um laudo médico. Mas mesmo assim era complicado, 60 dias para chegar, e muitas vezes ficava preso na alfândega o produto. E o que acontecia é que quando a criança tomava o canabidiol, o CBD, que é um composto, né, que é um dos compostos químicos da planta, depois eu entro mais em detalhe de cada planta, né, para não confundir agora, crianças que tinham 80 convulsões numa semana passavam a ter 0, 2 e melhorava muito, né, a expectativa de vida e a situação da família também. Então era muito bom, né? Não era uma coisa que era era impactante. De 80 convulsões zerava ou tinham pouquíssimas convulsões. Só que aquilo voltava tudo do zero quando o produto ficava preso na alfândega e consequentemente batia aquele desespero de novo, né? Então a gente vendo esse movimento, e como que a gente consegue ajudar esse movimento, né? Todo mundo querendo mudar de carreira, começar a inovar. 2015 foi um ano muito importante na transformação digital. Todo mundo, né, quando começa a rodar os podcasts e marketing digital e rede social, né, começou a ficar muito forte nesse ano, inbound marketing, né? Então começa a investir nesses estudos. Como a gente consegue aproveitar essa onda e mais uma onda inovadora com a cannabis, mas num primeiro momento sem tocar a planta e sem tocar produto, né? Pô, vamos trabalhar com dados, né? Vamos trazer informação, vamos trazer números, vamos mostrar que isso é um mercado, que é uma nova commodity, e ainda uma nova commodity que pode impactar muito na saúde e no meio ambiente e na sustentabilidade, e uma série de outros pontos que a cannabis pode, que a gente vai explorar aqui durante esse bate-papo, né? Então boa ideia, vamos. E aí cada sócio começa, né? E aí é um início de um projeto, todo mundo pegando o que podia, uns colocando mais dinheiro porque tinha uma reserva, outros dedicando mais horas. Mas né? esse momento já é o nascimento do The Green Hub. Quase, é a ideia, é a concepção, né? Na verdade, assim, o que a gente pode fazer? Então eu fui para uma viagem que foi decisiva em 2016, que eu fui para São Francisco, e eu me deparo com... E aí, né, com aquela condição financeira... Esse primo que você está falando é o Marcel Greco. É o Marcel Greco, que é meu primo e meu sócio. Começou com um bate-papo dos dois. Ele nos Estados Unidos, ele volta, primo, você se interessou? Bora falar sobre isso? Bora. Mas eu tenho uma feira que seria muito legal a gente ir, mas se eu for, minha esposa vai me matar, né? Eu já estou viajando demais. Você não quer ir? E eu trabalhando na época, e aí veio aquele estalo. Eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu vou pegar 2 semanas aí, vou. E fui, né? Peguei um avião, fui. Claro que antes eu, né, me garanti, mandei um e-mail para feira, falei, poxa, $1.500 para ver uma feira, né? O que pode fazer? Você tem aqui, você pode trabalhar de voluntário. Eu falei, é comigo mesmo. Então arrumei lá né, como trabalhar de voluntário, levando o microfone, e aí eu participava do evento, porque eu estava ouvindo o conteúdo e levando perguntinhas né, bem modelo startup mesmo, né? Modelo startup, né? Então o meu primo, né, investiu nessa minha viagem, que era o primeiro investimento, que já foi o primeiro investimento, né? O investimento bootstrapping, que a gente fala, que é colocar do próprio bolso, e eu começo a me dedicar, fiz essa viagem e volto com muita informação.
que com essas informações e com as reuniões que eu fiz, nasce a The Green Hub, né, como um hub de informação, e o primeiro movimento que a gente faz na minha volta é fechar com uma empresa que se chama New Frontier Data, uma empresa de dados americana que conhecia muito do mercado, e a gente contratou um relatório que seria assim, o que seria, né, o Brasil depois de 36 meses de uma regulamentação ampla da cannabis, nem que fosse medicinal, e a gente traz esses números. E começa a colocar ele, né? Então a gente investe nesse relatório e começa a soltar esse relatório na mão das pessoas, montamos um site e começa a trabalhar o download desse relatório e, consequentemente, começa a receber muito convite para subir em palco, para falar com advogados, com Sindusfarma, com isso, com aquilo. E aí que era o complicado da história, porque a gente, né, com 6 meses de mercado, a gente era chamado de autoridade, de especialista, e a gente estava começando a estudar em algo, mas tinha que se pôr realmente como especialista, porque a gente estava realmente, com 6 meses, sabia mais que muita gente já, e tinha que... Mas dava o síndrome do impostor na época, né? Marcelo, a gente sabe que no início do Brasil, Brasil pós-descobrimento, enfim, existiam 3 produtos, basicamente, que eram a base da economia brasileira, né? O pau-brasil, tá certo? A cana-de-açúcar e o cânhamo. Né? E, de repente, sumiu o cânhamo da nossa história. Então, o cânhamo é engraçado, né? Porque eu até quando eu ia nessas viagens, depois eu voltei para os Estados Unidos de novo em 2017 para buscar o relatório, e é uma coisa interessante estar trazendo, né? Porque o cânhamo foi uma das primeiras, né? Os presidentes dos Estados Unidos já cultivaram cânhamo, né? O George Washington foi um cultivador de cânhamo, né? As caravelas, o tecido, né, as fibras não era corrente na época, eram cordas, né, para âncora, que eram feitas de fibra de cânhamo, tudo. Então, realmente, já na história é milenar, né, assim, já é uma coisa de muitos. Só, eu acho que é interessante até para nossa audiência, vamos fazer apresentar as plantas. Dar uma aulinha aí para a gente entrar um pouquinho entre o que é a chamada... Boa, acho que é boa. Preconceito, né? Preconceito que sofre o preconceito, né? O lado psicotrópico. Acho que é legal você dar essa introduçãozinha pra gente fazer essa diferenciação entre o cânhamo e tal, a maconha propriamente dita. Bom, vamos falar assim, a planta Cannabis sativa L, né? Ela é uma planta única, uma planta, né, a planta mãe, Cannabis sativa L. E aí ela sofreu alguns melhoramentos, né, genéticos, tem algumas outras cepas dela. Então, mas eu vou pegar as 2 principais. Então a cannabis sativa ela se quebra em 2 plantas principais, né? O que a gente conhece como maconha, né? Que todo mundo fala que é igual, que é a mesma coisa, mas não é, ela é uma planta, ela tem a folha... Eu conosco como marihuana. Marihuana, né? Vários... Jamba, tem vários nomes aí, né? Madrecita, né? E vários nomes que a gente conhece, que é a planta que tem o composto químico THC, né? Que é o único composto químico da planta que dá o efeito que a gente fala do efeito psicoativo, o efeito relaxante, o efeito que as pessoas gostam de fumar ou consumir algum produto para poder ter um efeito relaxante, aliviar a ansiedade, ficar mais criativo e tá lá, né? E faz parte dessa planta. E você tem uma outra cepa que é o que a gente chama de cânhamo, que ela tem até 0,3% desse THC, consequentemente não tem efeito psicoativo, tá? Então eu poderia cultivar cânhamo tranquilamente mais hoje. ou menos, porque o que rege, principalmente no Brasil, que é uma convenção internacional, que aqui no Brasil chama Portaria 344 da Anvisa, que é uma portaria que foi criada lá nos anos 60, nas convenções internacionais, né, Nações Unidas, ONU, tal. Ela coloca a cannabis sativa L desde uma planta com fibra, uma planta com semente que não tem nem canabinoide, ela só tem proteína, ácidos graxos, etc., até o THC de 30% no mesmo balaio. Isso que é o grande problema da proibição, onde tá tudo proibido, né? E aí eu tenho um controle dos governos e a gente fica à mercê dessas regulamentações. Mas por que essa proibição, se existe uma diferenciação estrutural do negócio? Boa pergunta. Boa, e tem uma resposta. Excelente pergunta e tem uma resposta. A planta em si, a cannabis sativa L, quando você é leigo, né? Quando você é simplesmente um
um estúpido da Apple, né, que só vai lá para cortar e proibir e não consegue identificar, a olho nu fica, né, muito, muito complicado. Então, elas são plantas que dá para ver a diferença na folha, mas são sutis, assim, porque se você pegar as duas plantas, e aí depois eu vou chegar nas diferentes plantas, você pegar as plantas com flor, que é onde estão os canabinoides, onde está o THC, a flor da planta, é a mesma coisa, ela tem a mesma aparência, o mesmo cheiro. Então você olha uma outra, é a mesma. Então quando proibiram uma por causa do THC, e aí por, enfim, diversos motivos, né, que aí veio a farma, veio a indústria do nylon, né, do algodão, do nylon. Isso época. É bem legal, que acho que depois né, que aí que você vai entrar no preconceito. E exato, aí, industrial. Aí, não é nem, e aí para essa indústria começaram a discriminar, né, a demonizar. E o demonizar era assim, geralmente eram os pretos, né, que tocavam jazz, eram os mexicanos, eram pessoas que usavam e estavam sempre alegres e do bem. E aí ficava aquele negócio, tá vendo, aquele mexicano... Ou seja, não pode ser alegre e do bem. Você exato, tem que ser sério e, enfim... Esses caras da direita são fogo, viu, cara? Tudo maconheiro, essas porra. Então não podia ter essa alegria, né? Então essa alegria era, não, porque ele tá endiabrado, tá endemoniado, tá muito feliz, e aí era a desculpa da época, nos anos ali 30, quando começou essa proibição, né? A gente tá completando aí próximo de 100 anos de proibição, corta tudo. Então, quando corta a cannabis com THC, corta o cânhamo junto e a gente perde uma planta maravilhosa. Né? E aí emenda na sua pergunta, né? Por que o cânhamo lá de original, né? Está sendo barrado. Por causa disso. Porque ela entra no mesmo balaio. Então é cânhamo. Então, assim, não tinham tecnologias nessa época. Hoje, um drone passa por cima de uma plantação, né, e ela identifica na hora, através de um infravermelho ou de uma filmagem, ele sabe o que você está plantando lá. Então você consegue fiscalizar e você consegue diferenciar, né? Tanto que agora, nos Estados Unidos, o cânhamo é federalmente legalizado como uma planta que pode ser cultivada e federalmente, né? Depois eu explico melhor isso também. Isso aqui é um papo... Ele vai para nossa, ele vai para muitas vertentes. Mas eu vou voltar aqui para a planta, para as duas. Então temos duas. E as duas proibidas, né? Junto. Quando você pega essas duas plantas, você acaba tendo... E aí eu vou voltar um pouco, né? Que você me perguntou como o negócio do cânhamo, né? Quando eu voltei para essas feiras, em 16, então 15, 16, 17, lá nos Estados Unidos, né, estava começando a virar uma lei, mas a maioria das pessoas não sabia o que era a diferença da maconha e do cânhamo também. Nem como mercado, nem como nada. A pessoa fala, mas é de hemp, não é de hemp, é de cannabis, é de maconha, é de hemp. Virava uma confusão tão grande que foi em muito aqui, 19, 20, que o cânhamo começou a... E foi aí onde me bateu também, que eu vou contar a história, que eu começo a estudar, a escrever sobre, e me desperta, né? Porque a gente começa a descobrir toda a potencialidade do cânhamo, né? Então, demorou, então era a cannabis, ficava meio misturado, uma é outra, uma tem THC, não tem, mas beleza, o que dá para fazer? Extração, dar efeito psicoativo não dá, mas não se sabia do potencial. Não é que não se sabia, eram poucas pessoas, né? Então lá antes de legalizar, teve um movimento cultural de... Primeiro esclarecer essa diferença para depois... Basicamente sim, porque como havia muita confusão, pouquíssimas pessoas... Na verdade o que aconteceu é que a bolha começou a aumentar. Então o conhecimento estava na mão de poucas pessoas. Como começou a abrir para cannabis, começou a abrir para o cânhamo, mas... O interessante é que começou a abrir uma outra frente. Então eles não foram juntos. O mercado da maconha foi para um lado e o mercado do cânhamo acabou indo para outro. Quando fala maconha, eu uso recreativo, efetivamente. Que hoje nos Estados Unidos, eu acho que dos 50 sim. estados, 20, se não me falha a memória. Mais de 30 já. Mais de 30 já. 30 que já estão, exatamente. Mas eles se separam. Por quê? Aí vem o Trump, né? O Trump vota para legalizar federalmente o cânhamo, então todo mundo pode cultivar cânhamo à vontade, e provando que é cânhamo, e aí começa um mercado do CBD, que é o canabidiol, que é do cânhamo. Então, sim, todo mundo fala muito da maconha, mas 98% do mercado, desse mercado que a gente está falando, é do cânhamo industrial, tá?
Mas eu vou voltar aqui para as plantinhas. Então, dessas duas plantas, você quebra em 4, 5, 6 linhas de atuação, tá? Nesse lado do cânhamo aqui, você tem o uso industrial, por exemplo, né? Você pode fazer um concreto com fibra de cânhamo, uma mistura de um cal especial e água. Você faz um concreto que dura 100 anos, não pega fogo e não cria ácaro, né? Então, uma coisa industrial. Você não sei no português como se fala, aqui no Brasil como se usa, mas lá nos Estados Unidos falam que é animal bedding, que é uma cama para animais dormirem, né? Boi, cavalos dormirem. Então a fibra é utilizada muito para isso hoje em dia também. Bioplástico, biocombustíveis, né? Que já foram testados, né? Há muitos anos atrás, o Henry Ford chegou a testar muito esses produtos. Então você tem um industrial ainda. Tudo que eu estou falando aqui é muito conceitual, não é que já existe um mercado milionário disso, existe um potencial de desenvolvimento. Mas até alimentos à base disso. Sim, isso que eu chamo de industrial. A outra linha é que eu chamo de saúde e bem-estar, que eu incluo alimentos, cosméticos, no mesmo ponto, porque é com a semente do cânhamo, né? Aliás, sobre a semente aí, né? A semente do cânhamo tem mais proteína do que carne. Perfeito. É uma carne, é um superfood, né? Ele não está taxado exatamente, mas ele é comparado com o superfood. Bom, voltando um pouco antes dos mercados, quando você pega as duas plantas e você pega do cânhamo, a planta do cânhamo tem 3 genéticas diferentes, tá? Você tem a planta pequena, que ela é menorzinha, dá muita semente, que essa é a semente proteica, não tem canabinoide, ácidos graxos e super proteico. Você tem uma planta média, que é a da flor, que é igual a da maconha com THC, e você tem as hastes altas, grandes, né, que são as fibras. Por que eles deixam crescer alta com pouca folha, sem flor e sem semente? Por causa que é o caule. E o caule, eles querem cortar na largura de um tecido, por exemplo, já para poder fazer os fios para fazer os tecidos de cânhamo. Então são 3 tipos de planta. Aliás, deve ser esse tipo que no início da história do Brasil era utilizado para fazer as velas das caravelas. Perfeito. E as cordas. Exato, 4 metros de altura, muito parecido com a cana, mais fina, né? Mas se você olhar de longe, assim, você fala, é um canavial? Não, é cânhamo, né, que está sendo plantado. Então você tem esses 3 melhoramentos genéticos diferentes e aplicações diferentes. E aí você tem a planta a planta da maconha mesmo, ela é muito parecida, só que ela é feita como? É um melhoramento genético para flor. Porque é a flor que é fumada. A gente vê muito a folha como uma simbologia, mas a folha não serve para quase nada, né? Ela serve como uma biomassa para fazer um chazinho e enfeitar alguma coisa, mas a folha, e para captar CO2, enfim, né? Tem o uso, a folha mas industrialmente ela não significa nada. A flor que você tem lá, a concentração, principalmente para fumar, para fazer extrações, que é o mercado de uso adulto que você falou. Eu gosto de chamar de uso adulto e não de recreativo, porque o recreativo remete a adolescente fumando no colegial e na faculdade, e na pandemia você tem os dispensários nos Estados Unidos, né? Passa a virar serviço essencial, né? Então fecha. Não, se farmácia está aberta, por que o dispensário não pode permanecer aberto? E permaneceu, né? E aí o que o pessoal usava? Não era mais para recreativo, já todo mundo enfiado dentro de casa, era para relaxar, para dormir, para não, né? Para não ficar naquela situação de pandemia que a gente estava, e virou o uso adulto. E aí tem uma coisa muito legal, começa a aproximar mais médicos e cientistas da história. Então uma pausa nessa, porque aí essa é a planta que a gente vai ter tempo de falar dela também, porque ela também, mas eu estou tirando ela um pouco fora da nossa conversa hoje. Por quê? Porque a gente está falando de preservar, aqui a gente está falando de sustentabilidade, e esse mercado da cannabis do uso adulto, se tem uma coisa que ela não é sustentável. E daqui a pouco eu explico porque eu volto nesse assunto, né? Então, ela utiliza muita água, muita luz, enfim, eu volto nesse assunto. Mas dessas 3 plantas do cânhamo aqui, você tem as indústrias. Então você tem o industrial, a saúde e bem-estar, alimentos, bebidas, carnes vegetais, salsicha vegetal, leite, você pode extrair leite da semente, cosméticos. Então, indústria de bem-estar, né? Saúde, beleza, enfim, que é uma indústria que eu escrevo muito sobre. O interessante de tudo isso é que desde 96, a Embrapa brasileira, empresa de pesquisa,
está desenvolvendo pesquisas para esse tipo de produto e as pessoas não sabem. E ela é super a favor. A The Green Hub, ela está em parceria com a Embrapa no entendimento e muito próximo, eu acredito que a gente vai conseguir cultivar cânhamo industrial aqui no Brasil, né? Não, e aproveitando, né, Marcelo, acho que é legal também, acho que outra propriedade aí bacana, você falou das 3 variações e tal, né, aplicação de flor, de semente, de haste, e aí temos a questão da raiz também, né, porque ela como planta, a questão do solo, né, a questão da fitorremediação, né, de solos contaminados, reaproveitamento da área de solos degradados. Eu acho que isso aí é bem interessante, porque eu acho que é uma coisa que poucas pessoas conhecem, né, a respeito da planta. Sim. Então, exatamente isso. Então você tem esses mercados, aí eu chego nesse ponto, e aí você tem a agricultura que você pode investir, você tem a farma, né, que faz parte, é legítima, você tem, enfim, uma série de caminhos, né, você tem o uso adulto também, mas aí, de novo, a gente está falando de preservar aqui, então não estou trazendo muito, até porque ela não é, né, sustentável, mas quando a gente está falando de cânhamo, 100% do cânhamo é sustentável, porque, de novo, a planta inteira pode ser usada, né, qualquer uma das 3 tipos, principalmente a maior, você vai utilizar ela inteira, ou como biomassa para uma extração, então você não usa só a flor, você usa ela inteira, ou você usa a haste para tecido, né, ela é uma planta que ela tem um biotipo que dizem que se você plantar cânhamo em Chernobyl, em 6 anos Chernobyl está descontaminado. Né? Então isso é um lado bom. E por que não plantaram até agora? Então, é isso que a gente está batalhando, né? Por isso que a gente se envolve tantos anos e fala tanto, eu escrevo tanto, porque ela tem tudo que a gente for criar, então o cânhamo tem que começar com o pé direito. A gente tem que criar todos esses mercados que eu falei, mas a gente não pode... a gente tem que evitar, e não tem o porquê fazer isso, sendo que o mundo está clamando por sustentabilidade, a gente está vendo aí nos últimos tempos o que está acontecendo, a gente não pode começar a trazer ele já com o pé esquerdo, que seria o quê? Transformar ele numa monocultura de novo, né? Por exemplo. A gente tem que tentar trazer ele com essa visão que ele é uma planta que pode gerar produtos ao mesmo tempo ajudando o meio ambiente. Então, é o meio ambiente com a sustentabilidade. Ele ajuda o meio ambiente e cria um mercado sustentável e promove saúde. Né? Então, o começo disso, você não quer fazer nada com ele, simplesmente plantar, né? E você conseguir ter uma área verde dele, né? Então, numa entre-safra, por exemplo, né? Rotação de cultura. Rotação de cultura, que nem aquele Kiss the Ground, né? Eu não sei como chama aqui no Brasil, eu esqueci o nome. Beijando... Acho que não é o... Esqueci o nome. Eu esqueci, bom, enfim, ele chama, nos Estados Unidos chama Kiss the Ground, que fala isso, que a gente está assim, não sei, há 60 primaveras de estar enrolado, né? Por quê? Porque aquele negócio colhe, deixa lá o solo descoberto sem nenhuma cobertura verde, e aí que dá o retorno do carbono para a atmosfera. Se você colocar ali qualquer coisa, nem que seja uma braquiária, um mato, alguma coisa, não vai acontecer isso. Então não é que a carne ou o gado. Se o gado estiver em cima de algo verde, tá ok. Se o gado estiver em cima, principalmente nos Estados Unidos que eles fazem isso, no monte de terra, vai dar ruim por causa do carbono. Então, por que não utilizar o cânhamo, que tem uma cultura rápida, né? Qual é o ciclo de 120 dias, né? O ciclo de... Você pode ter, no Brasil, se fizer direitinho, você faz 4 colheitas, né? 4 safras. No Canadá você faz 2, né? Na Europa você consegue fazer 2 e pouco, mas no Brasil seria... a gente pegou, né? Existem... Você pega ali o triângulo da maconha ali, né? No Cabrobró, ali naquela região. Imagina a gente cultivando cânhamo ali, né? Que é uma região árida. Região árida, exatamente, que você pode... Né, e ele não demanda muito, ela não consome muita água, então ela limpa. Isso tem um lado bom, que você tem que cultivar aquilo para limpar um solo, e você nunca pode cultivar
cannabis num solo contaminado, porque senão você vai pegar metais pesados e vai levar isso para o alimento, para as infusões de tudo isso que a gente falou. Então, mas para fibra serviria, né? Mas para fibra serviria, exatamente. Então, como fibra poderia ser. E óbvio que plantando numa entre-safra já no lugar que não tem, ele não demanda tanto agrotóxico, etc. Enfim, ele tem o repelente natural dele, esse pouco de THC que fica, esse 0,3, ele serve como repelente natural. Então, uma planta maravilhosa para a gente inserir, né, com várias aplicações, né, uma integração lavoura, pecuária, floresta, né, numa entre-safra, em lugares que vão demorar para você reativar o solo. Então, vendo que cada vez mais as comidas estão vindo sem vitaminas, porque o solo está completamente sem nutrientes, né? Então, você deixar o cânhamo lá um tempo para reaver os nutrientes. A gente tem um problema gigante de desertificação, né, meu? Entendeu? Então, assim, é uma questão... E aí ela é uma planta que aguenta temperaturas, ambientes secos, né? É um alterador de bioma, mas eu acho que essa luta ela é bem pertinente, né? Não transformar ela numa commodity agrícola, certo? Exato. De a gente ficar vendendo cânhamo pelo cânhamo, né? E sim ter o valor agregado, né? Ter a indústria, né? Ter o valor agregado, que eu acho que é bacana, porque a gente não ficar vendendo haste de cânhamo. Exato. Para chinês, para não sei quem lá. Já tem, né? A China já faz isso, mas assim, enfim, a gente não tem muito acesso, porque eles, enfim, né, a lei de drogas dele é muito pesada, ao mesmo tempo eles têm uma indústria já do cânhamo, é a primeira, né? É um puta exemplo, né, cara, que eu acho que a gente poderia seguir, né, meu? Que é um, assim, porra, né, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Que a gente tem um preconceito idiota, né, que a gente vai... Acho que essa é a nossa luta, eu acho que é isso que é interessante, né? Exato, e aí a gente tem toda essa oportunidade, e fazendo, né, com o pé direito e começando. Agora, eu gosto de olhar para esse lado mais, né, técnico, mas ao mesmo tempo a gente tem que equilibrar isso com o lado de mercado, né? Mas por que não se pode plantar no Brasil, né? E plantar seria a solução? Se a gente quisesse de novo ser mais um exportador de commodity, ok, mas eu acho que o Brasil tem a chance agora de ser um exportador de tecnologia e não de commodity, né? E primeiro gerar demanda para depois sair falando para as pessoas plantarem. Um grande exemplo disso é em Nova York, né? A Nova York fez uma regulamentação interessante de cannabis, né? E aí para uso adulto, e aí saiu soltando licença para cultivo, né? E aí todo mundo saiu pegando essa licença para cultivo e começou a cultivar, esperando que fosse ter uma regulamentação na ponta para demanda, para venda, para ponto de venda, etc. E enroscou. Aí fodeu. O que você fez? Exato. O que você faz? Sobrou tudo. Sobrou para um monte de gente lá colocando milhões em investimento e não tendo para onde escoar. Pô, no Brasil não vamos fazer a mesma cagada, né? O que a gente pode fazer? Vamos gerar demanda, que é como? Vamos fazer um produto final, vamos deixar importar semente de cânhamo, vamos fazer um alimento, vamos fazer um cosmético, vamos fazer as pessoas entenderem o que é a planta, vamos fazer um trabalho de mercado, e aí quando a demanda estiver alta e o consumo estiver maior, aí o próprio agricultor vai batalhar lá no Congresso e a bancada agro vai falar, eu quero plantar, como foi soja, né? Soja demorou pra gente... E parece que o gerar demanda já é conscientizado do que ela é, né? Foi feito lá, como você falou, conscientiza, aí o povo se fortalece naquilo, entendi. Aí, de repente, a Anvisa divide aquilo que está num número só, como você falou, em outros números, aí sim você consegue criar demanda conscientizando para poder dividir em outros números, né? Acho que exato, e você falou uma palavra muito boa, conscientização, porque a gente tem a falsa impressão que todo mundo sabe o que a gente está falando aqui hoje. Exatamente. É que tá, né? Lamentavelmente, a sociedade, de uma forma geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente está vendo uma radicalização das coisas. E às vezes você caminha por dá uns passos para frente e de repente você dá 20 passos para trás. Sim. Por exemplo, a gente no Brasil, recentemente, discutindo a descriminalização da maconha para o uso, e aí vem o Congresso Nacional, vem e criminaliza tudo. Quer derrubar. Quer derrubar. Como é que você convive com essa situação, enquanto, por exemplo, eu vejo países muito menores do que o Brasil, como o Uruguai, né, com 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio de habitantes, ou seja, a população do Uruguai inteira cabe em Itaquera. Exato. Né? É exatamente isso. Mesmo. E você tem lá uma liberação
você tem uma indústria funcionando, você tem o mais importante de tudo, você tem gente pagando imposto, efetivamente, porque aqui no Brasil usa-se e não paga o imposto, aí o problema da droga passa a ser um problema de saúde pública e não tem nem contrapartida. Então, exato. Como é que você vê esse jogo, essa balança pendendo uma hora para um lado, outra hora para o outro, e, cara, fica numa loucura que a gente fica inseguro, inclusive. E aí é Congresso brigando com o Supremo, né? Aí o Supremo quer fazer, não pode legislar, e aí, putz, aí começa com um monte, aí ultraconservadorismo, aí as pessoas extremamente preconceituosas, confundem, né, o lado conservador do treco com o lado ignorante, né? Porque, na verdade é uma ignorância. É ignorância, né? É que você, além de não permitir, você repele, né? Porque assim, você não quer aprender. Na verdade você assim, não, maconha, todo maconha. E aí ferrou, né? Então a gente não evolui. Coloca tudo no mesmo número. Coloca tudo na mesma coisa e é tudo. Eu não quero nem ouvir você falar. Você tem uma aula de cânhamo. Não, que nada, você é papo furado, você é de esquerda, você é comunista. Aí começa um monte de. E você tem um ex-presidente da República engajado nesse processo, Fernando Henrique Cardoso, tem defendido, né, a legalização, tem brigado por isso há bastante tempo. E olha que ele é um cara, né, que está aí, tá na mídia. Eu acho que foi, talvez, pelo fato dele ter sido ex-presidente da República do Brasil, abriu muito debate com relação a isso, né? Eu não sei como é que está hoje, não sei como é que o Fernando Henrique está vendo tudo isso. O Fernando Henrique já está com quase 90 anos. Eu tive a honra de ter o ex-presidente num evento nosso, né, que chama Cannabis Thinking, da The Green Hub. Foi o primeiro evento que a gente fez depois que a gente recebe. Depois, se tiver tempo, eu conto a história de a gente receber investimento, né, de um family office. A The Green Hub foi, né, premiado com isso, que não é fácil receber investimento nesse segmento. Eu consegui ter ele como convidado através dos nossos investidores para ele falar sobre isso, né? Principalmente nesse lado da política de drogas que você acabou de falar. Ele é muito, ele traz muito a discussão sobre exatamente a política de drogas, né? Que é aí que está todo esse rolo aí, né? Cara, eu procuro lidar com isso bem. Até um tempo eu precisava ir para Brasília também, só que eu sou muito comercial, e comercial com política não combina, né? Queria sair vendendo projeto para consultoria, para senador, e não dava muito certo. E eu acabei... Eu chamo de advocacy, né, esse trabalho. É o que eu faço sempre. O que eu estou fazendo aqui hoje é um advocacy, né? Porque pode chegar aí em vários ouvintes e as pessoas entenderem o que a gente está falando. Mas a política a gente tenta... Eu cheguei num ponto que eu não brigo mais. O que eu faço? Eu resolvi criar com o que eu tenho na mão. Então, e a gente já tem meio que bastante para não ficar parado, e aí dá para a gente trabalhar e ser exemplo, e em vez de ficar batendo, dando murro em ponta de faca, a gente faz acontecer mesmo, né? Então, cria negócios e vai... O Brasil a cannabis no mundo inteiro é muito judicializada, né? É isso, é habeas corpus para cá, é liberação para cá, é um juiz que dá, ou outro que quer tirar. Eu acho que lá no Congresso ele é muito isso. Enquanto não tiver ninguém fazendo lobby mesmo, aí não é advocacy mais, né? Lobby. Quando você pega uma empresa fazendo lobby, né, que até nos Estados Unidos é normal fazer lobby, aqui que virou uma coisa meio complicada, né? Mas enquanto não houver o lobby, o que vai acontecer com o lobby? O lobby vai acontecer quando a gente conseguir quebrar a bolha, chegar nas indústrias, pegar uma grande indústria que vai lançar o primeiro produto à base de cânhamo, e aí ele vai ver que ele tem esse mercado, que as pessoas estão querendo, e aí ele vai bater lá, vai fazer lobby e vai conseguir. Vai ser assim. Depois de você contar toda essa história, eu estou vendo o seguinte, me parece uma grande injustiça o que tem acontecido. É como se nós tivéssemos dois gêmeos, um dos gêmeos é um assassino, o outro gêmeo é um cara trabalhador, gente boa, não sei o que e tal, só que, pelo fato de ser gêmeo, condena-se a família inteira. Exato. Eu nunca tinha escutado. Vou utilizar esse comparativo agora. Só que o gêmeo, né, que o outro gêmeo, ele não é um assassino também, né? Também temos assim... Eu só estou dando um exemplo mais drástico. Ele é julgado como mas ele não é também, né? E aí não estamos fazendo apologia a nada aqui, vamos fazer um disclaimer aqui, porque senão vai falar, porra, os caras estão fazendo, né? Não, a gente é do bom senso, né, meu? Certo? Exato,
né? A gente não está fazendo apologia política, não estamos falando mal de A nem de B, tá? E também não estamos ficando em cima do muro, mas a questão é, a gente é pela consciência racional e dos fatos, né? Estamos falando aqui fatos, certo? Não estamos fazendo, senão falar que os caras estão fazendo apologia. Não estamos fazendo nada, nós estamos falando fatos. Estamos falando de uma planta, né? No final das contas, assim, você está falando de preservação real, ambiental, né? na verdade. E assim, mandando a real. Sim, até o THC, né? Ele tem seus benefícios, tem benefícios vários, pra né? Eu não estou trazendo né? porque, enfim. Sim. Mas assim, até do ponto de vista medicinal tem um monte de estudos, e aí é corroborado, né? Não estamos falando, não estamos achando, né? Porque às vezes as pessoas estão achando, não, é tudo comprovado cientificamente. E assim, uma coisa que é importante, né? É tão importante essa questão do cannabis, enfim, que recentemente a augusta e respeitável loja simbólica Jânio Quadros, da maçonaria na Glesp, fez um evento onde o venerável mestre lá falou sobre cannabis e sobre o uso medicinal da cannabis e que tinha 5 indústrias lá dentro. Então nós estamos falando de uma instituição, né, tradicionalmente tida como conservadora, inclusive, debatendo essa questão. Exato, E você falou uma coisa sobre os gêmeos, e o que acontece é que aí tudo isso aí fizeram que os gêmeos brigassem, né? E aí um gêmeo ficou puto com isso e vazou, falou, ok, então eu vou criar aqui o meu próprio mercado, né? Isso acontece sempre, no Brasil também. Então foi o gêmeo do cânhamo saiu fora e começou a criar o mercado dele, começou até a invadir um pouco do mercado do outro gêmeo que estava sendo condenado, né? Que foi condenado lá, e aí virou uma concorrência, né? Então você tem um mesmo mercado trabalhando diferente, de focos diferentes, de formas diferentes, sendo que é a mesma planta no final das contas. O preconceito interno, né? Preconceito interno. E começa a divisão. Não, e aí, aquele negócio. Então eu vou aqui, que aqui é mais fácil e tal. Aqui no Brasil respingou. Então aqui a gente tem as RDCs, né? Então, a história que eu estava contando, no Brasil a gente foi por um caminho mais medicinal. E aí foi criada essa RDC, né, 17/15, que virou 35660, e o mercado foi mudando, né? Então, de 850 pedidos que foram feitos em 2015, né, foram feitos 800 e poucos pedidos. Em 2023 foram 128 mil pedidos de importação, né? Com isso vem o aumento do número de empresas participando, do número de prescritores, médicos, do número de pacientes que vem aumentando. E ok, aí quando chega em 2019, a Anvisa cria mais uma RDC, a 327, que ela permite que aí, porque nessa 660 ela está dando acesso ao, então fica, você e o médico se resolvam, e se ele prescrever você importa. Eu não vou olhar qualidade, não vou olhar eficácia, não vou olhar nada. Na 327 ela já começa a olhar principalmente o lado da qualidade, com produto GMP Grau Pharma, 2 anos de estabilidade, você pode importar em quantidade, pôr nas farmácias, e aí as farmácias começam a entrar também, e aí, de novo, aí você tem 2 irmãos de novo brigando. Uma, porque eu pago imposto, porque eu tenho um produto com qualidade, e esse monte de aventureiro na 660, e de novo, então a gente tem vários mercados da cannabis, entendeu? Uma coisa me chamou a atenção nesse processo todo, que a cannabis, e aqui agora eu vou falar de bora preservar efetivamente, né? Bora preservar, principal questão nossa é consumo consciente, e como base disso, sistemas alimentares, né? E no mundo hoje nós temos 2 problemas. De um lado, uma população rica obesa, do outro lado, gente passando fome. E a cannabis, interessante que ela tem solução para os 2, né? Sim. Porque tem inibidor de apetite de um lado, que você pode usar inclusive para o controle da diabetes, Exato. E ao mesmo tempo você tem riqueza de proteína e sais minerais e outras coisas para resolver o problema de alimentos. Fala um pouquinho dessa questão para nós, Marcelo. Então, e aí você comenta, então tá na cara, né? Assim, é uma coisa muito descarada mesmo, porque por isso que eu falo que eu parei de pensar um pouco na legislação e comecei a aproveitar todas as, né, tudo que, não, claro, sempre dentro da legalidade, né? Isso eu sempre falo, porque assim, quando você faz uma coisa fora da legalidade, já é o que já tem, né? Então você cria a guerra às drogas, e aí você vai criar produtos com má qualidade, você vai ter pessoas que não investem, são aventureiros, enfim, vai dar uma... Né? Então, quanto mais você conseguir trazer para a legalidade, e daí não é controle, né? Aí é questão de qualidade mesmo, né? Então, assim, uma cannabis prescrita,
ela dá mais resultado do que alguém que tome sem um acompanhamento médico. Então não é questão de controle quando eu falo, é questão de envolvimento mesmo, né? Mas você tem esses lados, né? Você começa a proibir uma coisa que faz bem, né? Uma coisa que faz bem para o meio ambiente, faz bem para a saúde, ajuda numa série de doenças e na verdade mesmo, a cannabis ela não é um promotor, ela não é algo para consertar doenças, ela tem que ser promover saúde, porque ela regula o sistema endocannabinoide, criando uma homeostase que faz com que o corpo fique saudável, consequentemente você não precisa ficar tomando remédio. Não é remédio. Não é remédio. A indústria hoje, assim, você come mal para depois tratar, né? A indústria alimentícia te deixa podre para você consertar com a indústria farmacêutica. Você fica remediando, né? Você fica remediando, né? Então, e aí, qual que é o interesse de colocar um produto que promove saúde, né? É a mesma coisa que, né, descoberta, né, falam que descobriram uma vacina para cárie, né? Mas você quer introduzir a vacina para cárie? Quantos dentistas vão ficar sem, né? Você vai acabar com a doença mental? Quantos psiquiatras vão querer que isso aconteça? Então são os interesses da indústria que ficam descaradamente aí bloqueando, mas que assim, eu acredito que, por isso que eu parei, eu acho que quem proibiu foi os Estados Unidos, e quem vai soltar é os Estados Unidos de novo, infelizmente, quando eles estiverem em poder. Né? Então, soltou para eles, né? Isso que é a grande coisa, eles são egoístas, né? Ele soltou para eles, né? Então, assim, não, aqui nesse estado pode. Então, bom, a sorte de ter leis estaduais, que se a gente funcionasse assim também, imagina São Paulo, por exemplo, começando a poder fazer isso, né? E lá você tem as leis estaduais. Mas que assim, é um mercado difícil, parece que é bom, mas cada estado tem uma legislação, imagina, são como se fossem diferentes países, um não pode falar com o outro, você não pode fazer transações entre estados, você não pode abrir uma conta bancária, né, a cadeia produtiva é estadual, então limita, sendo que o do cânhamo não é assim, é federal, você consegue exportar até, né, então você não consegue. Na Califórnia, legal, e aí eles fazem lá uma regulamentação que favorece o Estado, e aí o cara que investe, ele prefere... O que ele faz? Ele mantém um pé na legalidade e na ilegalidade. Então ele tem uma lojinha, então ele vende uma parte por dentro, uma parte por fora, porque não são feitas boas regulamentações. Então a cannabis no mundo ainda está se descobrindo, e normal, tá? Isso aí é o que eu falo, cannabis não é uma coisa para... Né, ninguém ficar rico, inovação, é para 20 anos. Inovação é para 20 anos. Demora, né? Tem um tempo de maturação. Né? O gostoso é poder fazer parte, trabalhar. Né, eu estou mudando um pouco esse aspecto. Vamos liberar com trabalho. Está começando, vai ser difícil parar. Né? Tudo que foi proibido em 100 anos, em 5 a gente já conseguiu retomar. Né? Porque essa é a nossa pauta do consumo consciente, certo? Porque assim, voltamos à consciência, né, da demanda. Lembra que você falou da demanda? Então, quando sim, o público consumidor tem a consciência em tempos de redes abertas, de redes digitais, a gente tem essa proliferação, né, a gente consegue suplantar, na verdade, as dificuldades de comunicação que a gente até então tinha. Então, eu acho que vai ser normal esse padrão de... Essa é a nossa luta, consumo consciente, certo? E aí, acho que só para emendar nas ODS, que eu acho que são negócios interessantes, onde a gente tem, na verdade, sinergia da entrevista, inclusive, por isso que é uma das pautas de te trazer aqui como um entrevistado. Agricultura sustentável, que você também mandou, certo? Sim. Que é a questão de pesticida, todas as questões de preocupação, né, de plantio direto, esses Kiss the Ground, por exemplo, né, que não é monocultura, as questões de commodities agrícolas. Então, uma agricultura totalmente regenerativa também, né? E outra pauta que você trouxe foi da questão que a gente também está defendendo aqui, que é o cooperativismo, né? Na verdade, sim, o associativismo são pautas que a gente precisa mandar, né? Que ajudam o pequeno, né? Para a gente também não ficar na mão de grandes potências, que aí não existe distribuição de renda. Essa é uma das nossas preocupações também na nossa pauta. Então aí é onde a gente tem convergência de interesses de consciência, porque nós estamos aqui disseminando conhecimento. Sim. Pois então eu acho que foi interessante esse ponto que você falou, né? Os Estados Unidos fez lobby para criminalizar, né? E agora eles têm que foi indústria, né, também, né, que falou, vamos transformar isso
no que a gente vive hoje, que é tudo é maconheiro, né? Certo? Então aí fizeram um lobby, e aí agora criminalizou, né? E aí penalizou, e aí a gente vem pela reparação histórica, e aí nós vamos vir com um monte de pautas, daria para fazer 10 podcasts. Sim. A gente não falou de medicina integrativa, né? Se você for entrar na... Nossa, assim, é muito rico esse assunto. Mas eu acho que é legal a gente realmente, nessa questão, acho que tocar nesses pontos da cannabis como um grande regenerador de meio ambiente. Eu acho que assim, ele é fenomenal. Eu acho que é daí que vai gerar o consumo consciente. Porra, não, vamos consumir cânhamo, que é poderoso, né? Que é uma das coisas, eu acho, que move nessa indústria. Mas aí conta aí também, né, Marcelo, essas questões. Acho que você pode aprofundar um pouquinho nessa luta aí que você vem travando, que junto com a The Green Hub, né, essa sua vivência. Eu acho que essa coisa do cânhamo, a disseminação do conhecimento do cânhamo, né, porque tem essa briga interna que também eu acho que é, putz, o preconceito interno ele é foda. Sim. Certo? Que é o, puta, você não é legal, porque você não tá falando da nossa pauta, da reparação, e aí começa aquela, né, o outro lado que não é o comercial. Exato. E também não é sustentável, né, porque economicamente a gente precisa da viabilidade, né, porque senão não paga a conta. Certo? O interessante que você está trazendo, tanto nessa luta quanto na outra que você falou anterior, é que você está chegando no ponto de lutar sem lutar. Isso é muito interessante, que é você está potencializando agora por onde está iniciando e não querendo já pegar o todo, né, que é pela lei, para poder legalizar. Então vamos potencializar o que já tem, que isso aqui vai daqui, ó, aí pronto. Perfeito, é isso. É muito interessante isso aí. Você não bate, né, tanto, porque se você ficar batendo lá de novo, o pessoal vai falar, não, sim, a política é isso, né, vai o sorrisinho, vamos ver, e fica no vamos ver, né. É muito interessante esse lado, né, principalmente das pautas sustentáveis. Até você me deu uma ideia agora, né, pode criar o Bora Liberar Brasil, né, que a gente tem tema pra caramba pra falar de porque, putz, de assim, cannabis, né, meu, a gente vive na sociedade, né, dita da informação, correto? E a gente é tão desinformado sobre as coisas, né? Com Google, com inteligência, com chat GPT, com tudo, um monte de coisa que a gente tem hoje, e a gente não sabe de um monte de coisa. A questão é muito simples, né, cara? É que informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Exato. Então, assim, a gente tem muita informação, muita coisa colocada aí, pouquíssimo conhecimento e sabedoria beirando a zero. Essa é a grande realidade. E, lamentavelmente, então vamos transformar a informação em conhecimento. Eu acho que é legal isso. Né? Na verdade, sim, porque esse é o nosso papel, né? Enquanto plataforma, inclusive. Assim, isso é uma coisa que é pra gente fazer anos, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer também vai resolver. Eu já faço há quase 10, né? Então, e melhorou, muita coisa melhorou, mas ainda não... Eu já escrevi bastante, né? Eu escrevi mais de 120 artigos sobre cânhamo e exatamente para ver se eu, né, consigo colaborar, porque na verdade, no fundo, sendo consciente, ele é um gerador de oportunidades, né? Ele é um gerador, né? Ele vai ajudar o país. A Ucrânia hoje está cultivando cânhamo para ajudar, né, eles se manterem aí nesse ataque que eles estão sofrendo e estão investindo nisso, né. Você mesmo comentou, tem países aqui na América do Sul, América Latina, que já estão... Argentina, por incrível que pareça, já tem um mercado interessante medicinal. Sim, porque temos el louco como presidente, não, hermano? Exatamente. Aí você tem o Chile, você tem vários países, né, que já estão anos-luz, né, na frente da gente. Uma coisa que a gente fez legal é isso, né, a gente conseguiu trazer médico e cientista para a pauta, né, então hoje já são quase 20 mil médicos que já prescreveram cannabis pelo menos uma vez, né, mas aí para a gente não desviar de novo, voltando, a gente tem esse envolvimento hoje das Nações Unidas, né, que tem, e a ONU também, né, então você tem as Nações Unidas também soltando materiais, e a ONU, né, com as ODS, das 17 ODS, que vocês já devem ter falado muito sobre elas aqui, pelo menos 15, né, eu não vou citar cada uma, mas pelo menos 15 delas existe um envolvimento que a cannabis pode colaborar, né, e ela sabe disso, e ela já fez eventos sobre isso, então nesse lado aí a gente está tendo um avanço, né? A gente tem a ONU participando, as Nações Unidas participando, existem relatórios que podem ser baixados
né, das duas instituições que falam muito sobre isso. Então, conforme a gente vai entendendo e as empresas vão entendendo, e quando a gente está tratando de ESG, né, do ESG aí, depois, né, a gente consegue entender como que a gente pode trazer. Vou dar um exemplo, né, o fast fashion hoje, né, que é essas roupas baratas, mas que duram, você usa 2, 3 vezes, isso está invadindo, a gente tem fotos e filmagens de invadindo praias, né, já aquele monte de roupa chegando. Quando você fala numa roupa de cânhamo, é uma roupa que você vai durar muito tempo, né, ela não vai pegar odor. Obviamente que a gente precisa de chegar na tecnologia para dar conforto para ela, então precisa de uma mistura com algodão, mas mesmo assim com essa mistura com algodão, a ideia aqui não é nem demonizar outras né, coisas, é você juntar, né, se você conseguir colocar de 1 a 3%, pegar de 1 a 3% de um mercado, você já tem um mercado milionário e consciente, né? Então, a durabilidade da roupa, ela acaba sendo um consumo consciente. Total. Né? Então, não vai pro lixo, né? Você reutiliza. Você reutiliza. Os 3 R. Durabilidade, né? Exato. Total. Hoje eu fiz uma reunião interessante com o pessoal de Portugal e eu nem sabia disso. A gente tem essas impressoras 3D, né? E a impressora 3D, eles falam que é material reciclado, isso, aquilo, mas eventualmente aquilo vai voltar pro lixo, né? Aquilo vai parar no lixo. Você pode reciclar quantas vezes, mas sendo que já tem tecnologias e patentes que estão escondidas e não estão sendo divulgadas para fazer a impressão 3D com cânhamo, aonde aquilo sumiria, né? Biodegradável, né? Então, cânhamo ele é biodegradável, né? Então, o próprio tecido, a própria tecnologia do tecido, tudo que for feito, papel, celulose, né, você tirar a necessidade de um eucalipto, que são 7 anos de ciclo, né, para um ciclo de 120 e que faz a mesma coisa, né, de 120 dias, que faz a mesma coisa e é mais e é totalmente sustentável, né? Então existem, né? Eu estou agora fazendo parte, estou começando, né, a gente está montando uma Câmara de Comércio América do Sul, Luxemburgo, e Luxemburgo ele tem muito dinheiro para investimento, só que Luxemburgo está optando por investir em projetos sustentáveis e ele não está mais pondo grana em qualquer projeto, né? Então lá, e a grana da Europa está lá. E inclusive eu estou indo para Luxemburgo agora dia 17. A gente vai mandar um material do Bora Preservar para você. Por favor. Não, mas eu quero convidar o Bora Preservar para estar na Câmara, porque a gente vai conectar exatamente todos os projetos europeus com o projeto da América do Sul sustentáveis para a gente promover esses projetos e eventualmente chamar a atenção dos investidores de Luxemburgo para investir e colocar capital nesses projetos. A ideia é essa, é abrir a porta para todos que queiram debater isso que a gente está debatendo hoje, né? Como que a gente consegue trazer o cânhamo industrial para diversos... Esses dias foi a despedida do Nat Roots, da banda de reggae Nat Roots. O baixista que está saindo para investir numa associação de cânhamo estava tocando na despedida dele com baixo de cânhamo, né? Legal, hein? Então, e ele tá com um projeto junto à The Green Hub para exatamente trazer isso, trazer cultura, trazer sustentabilidade para a história. Então, tem muita coisa acontecendo, mas que ainda não tem a mídia suficiente, né? Eu vi um material, Marcelo, sobre a Revolução 5.0, né? Que é um movimento, efetivamente, tem manifesto, tem uma estrutura, está se olhando aí para toda uma cadeia produtiva. Sim. Acho que era importante você abordar esse assunto também, né? E falar desse... Porque, na verdade, é o seguinte, nós precisamos de um tripé para mudar isso, né? As questões políticas, públicas, isso é fato, tá certo? A iniciativa privada de um lado e a sociedade civil atuando. Se a gente não tiver meio manco aí, uma perna dessas quebrada, a coisa não vai acontecer. Né? Então, como é que é essa Revolução 5.0 aí? No final das contas é isso. A Revolução 4.0 foi quando a gente começou a trazer inovação para a indústria, né? Então foi a Revolução 4.0, trazer, né, a inovação, a tecnologia para a indústria. A gente apelidou na The Green Hub de Revolução 5.0, que é um passo além ainda, que é você traz a tecnologia, você traz a sustentabilidade, você traz uma nova commodity, né? Não deixa de ser uma commodity, mas uma commodity controlada para poder desenvolver produtos sustentáveis, né? E por que é uma revolução? Porque você tem que tirar o estigma também da situação, né?
Hoje em dia alguém vai falar, poxa, mas um produto de semente de cânhamo, meu filho vai ficar doidão se comer? Né? Se eu usar essa camiseta, eu vou ficar doidão? Né? É uma coisa absurda. A ignorância. A ignorância, né? Então, a revolução é exatamente a gente quebrar esse estigma e até discutir, né? Que Chico Anísio já dizia, a ignorância travanca o progresso. Travanca o progresso e tá fazendo exatamente isso, né? Ela não, na verdade, ela não consegue, né? Parar, ela não consegue, ela consegue atrasar. Mas parar não, porque se ela tivesse tentado parar, eu não estaria aqui, né, quase 10 anos depois falando do mesmo assunto e ainda me sentindo muito motivado para continuar e enxergando, né? Eu vou dar uns números aqui que eu peguei e que vai ilustrar isso. Que não quero dizer que isso mostra grandeza, mas mostra evolução. Eu falei, né, de 800 pedidos para 128 mil pedidos, de 100 médicos, tá? No Brasil tem 500 mil, 240 mil médicos são nativos digitais, né? Então, que você consegue impactar eles pela internet. Então, assim, a gente vai falando no número, tinham 100, hoje a gente tem 5 mil prescritores, mais ou menos, e 20 mil que já prescreveram pelo menos uma vez. De meia dúzia de empresas que trabalhavam no setor para tentar trazer o produto, hoje você tem 300 ou mais empresas que boas ou, né, mas estão fazendo um trabalho e então houve sim um crescimento. E hoje a gente tem uma sociedade civil muito mais, né, tá muito mais a geração muito mais receptiva, né? Y, geração Z, assim, eles não sabem, eles nem entendem quando a gente fica meio cabreiro de falar de casal, eles nem entendem o porquê que a gente tá cabreiro de falar verdade. Isso, né? Falar, nossa, é maconha, é só maconha. Mas a gente pega eu tenho 52 anos, né? Então eu peguei uma fase que jogar fliperama você era quase que um marginal, né? Vagabundo. Esse joga fliperama. Imagina se ele fumasse maconha, né? É complicado essa fase. Então a gente é meio cabreiro, assim, né? Fica no armário, né? Então é uma boa época, assim, de começar aos poucos também, sair do armário nesse sentido, de falar, né? Hoje eu estava falando com uma senhora que nunca experimentou, ela é presidente lá da Cana Portugal, né? Ela mora nos Açores, ela fala muito de cânhamo, né? Ela deu um exemplo até muito bom, né? Que ela falou, poxa, a pessoa entra na minha loja aqui para ver produtos de cânhamo e pergunta se é droga, né? Eu falo, tem um cara que usa droga, né? Então não é sobre droga, né? É sobre uma planta, de novo, que tem... Mas ela falou, e mesmo que for a droga, né? Se você é um cara que você tá bem, né? De saúde, tá corado, tá levantando de manhã, tá pagando seus impostos, tá trabalhando com... E você tá fumando, né? E tá usando de forma adulta, qual que é o problema também... Né, de você tá trabalhando, vivendo, né? Qual o problema de você tomar sua cerveja, tomar o seu whisky? É a mesma coisa, né? Qual o problema? Exato, é a mesma coisa. Então não existe razão, né, para... E aí ela tava, olha as coisas de mercado, ela tava me contando um caso, ela falou, a gente planta aqui na Portugal, olha o perigo que isso é em certos países, o que pode acontecer com o Brasil. Lá se planta e manda o produto, manda a matéria-prima lá para Alemanha. A Alemanha vem com a tecnologia, coloca uma embalagem maravilhosa, vai lá, devolve o produto para Portugal 3 vezes mais caro. E aí o que Portugal ganhou? É aquilo que o Brasil foi durante muito tempo, né? O que a gente faz? O café custa 30 centavos. O Brasil é o maior exportador de ferro do mundo e um grande importador de aço. Né? Café fica ruim aqui, e aí a gente vende por 30 centavos para o Starbucks vender por $4, né? O café. Que então, é isso aí, que é mandar haste de cânhamo para receber CBD depois. Entendeu? São as grandes burrices aí do mercado, mas que assim, hoje tem mais gente falando e a gente tentando regular. Agora, para o empresário, o cara que quer investir nesse negócio, que está preocupado com isso, quer ter tem uma visão mais sustentável e tal, como é que ele faz para entrar em contato com vocês no The Green Hub? Como é que funciona? Tem uma assessoria lá, o site? Faz o teu jabá aí, vai. A The Green Hub, ela está mais focada hoje no portfólio dela, ela não está mais prestando consultoria, então ela entra em contato comigo, né? Faz aí, @GrecoMarcelo. @GrecoMarcelo pelo meu Instagram. É a melhor forma hoje, né? Acho que para não ficar complicando, colocando um monte de contato. Greco com 2 Cs, Marcelo. E assim, eu falo, né? Eu falo que
eu jogo água no chope, né, que eu falo, né? A pessoa vem com ideias e eu costumo falar, tem certeza? Eu questiono muito, porque eu não quero, né, ludibriar que é um mercado fácil. Corrida ao ouro, né? Não é corrida ao ouro, na verdade ele é muito regulamentado, mas existem inúmeras oportunidades se você tiver paciência, capital, conhecimento. Não é um mercado que você vai fazer só porque você ama a planta, ou só porque você fuma Não, ele é um mercado como qualquer outro, e pior, ele é regulamentado, então você tem que ter mais paciência, mais capital, né, mas existem inúmeras oportunidades de discutir e criar espaços para se empreender nesse... Isso vai desde a construção civil até a moda, alimentos e tudo que a gente imaginar. Sim. Tem coisas que podem, assim, tem negócios que vão ser uma startup, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma startup para construção civil com foco no câmbio. Você vai ter que ter muita paciência, porque ele ainda está só lá em Portugal, né? Você vai ter que pegar a tecnologia de fazer o bloco, você vai ter que convencer a indústria, ele vai estar caro ainda, então ele vai ser um pouco no início, né, dá para se trabalhar, mas dá para se trabalhar com uma iniciativa privada, um investimento, onde uma construtora vai construir as casas para os trabalhadores, os escritórios, a gente vai fazer algumas creches, ele tem que ser exemplo, e aí com o tempo ele vai entrando como... Né, ele não vai substituir o cimento de uma hora para outra. Então é um projeto que requer mais investimento, mais disciplina e mais tempo. E tem projetos que você pode, por exemplo, fazer um trabalho para conscientizar médicos a serem prescritores. É para agora. Né, eu quero conectar e representar uma empresa nos Estados Unidos para montar uma distribuição de CBD. Agora. Eu quero criar uma tecnologia de inteligência artificial para captar todos os tratamentos e ficar mais fácil para o médico prescrever. Eu quero, enfim, tem números, eu quero lançar uma marca, eu quero montar uma comunidade, eu quero trabalhar com educação. Então tem várias oportunidades que já são para agora, e tanto para empreender, eu costumo não incentivar tanto para trabalhar no mercado, porque, de novo, a gente não tem tantas empresas aqui no Brasil ainda para se trabalhar no ecossistema, mas para se empreender, sim. Né? Então, basta você entender. Então, e aí por que ajuda? Porque você não sai se aventurando num mercado regulado, que você não tem a mínima ideia por onde andar e a decisão que tomar. Então, um planejamento muito bem feito, uma visão muito bem feita, um entendimento do mercado, um nivelamento de conhecimento no início, ele é essencial para a tomada de decisão, para você seguir o caminho certo e optar pelo nicho que mais combina com o teu poder de investimento e com o teu conhecimento. Né? Então, a consultoria não é para ficar, né, falando, invista nesse mercado. Não, né, entre com o pé direito e sobreviva, espere que as coisas vão o mercado se abrir. Né? Então, trabalha com o que tem. Existem inúmeras oportunidades com o que tem. Agora tem que saber exatamente qual é o perfil, né, e evitar o que não pode ainda, né, evitar o que vai demorar, evitar, né, o que cultivar. Por exemplo, eu queria, né, cultivar não pode. E mesmo se puder, você vai investir numa coisa que você não tem demanda ainda. Então a galera tende a vir muito na ponta daqui, na cultivo, colheita e fazer produto. E ela esquece que ela tem que gerar demanda e vender na ponta. E hoje você precisa de projetos que vendam alguma coisa, você tem que gerar caixa, senão você não recebe investimento. Não tem cash burn aí. Tem inteligente, mas pouco, não como era antes. No começo você podia fazer um cash burn à vontade, porque a ideia valia a iniciativa de estar na cannabis, isso 5 anos atrás. Agora, esquece, né? Agora, qual é o seu MVP? Vendeu quanto? Já vendeu? Cadê? Então tá bom. Então, se você vendeu esse X com esse esforço e pouco dinheiro, agora eu te dou 3X para você fazer 6X, né? Então, a conta tem que bater e tem que ser coisa que realmente, efetivamente, tem que ter criatividade para ganhar alguma coisa e não só ficar queimando caixa. Né? Pé no chão não existe milagre. Exato, acabou, sem né? milagre. Empreender. Né? Empreender Falar em pé no chão, estamos no final de mais um episódio. Né, que já sinalizaram o tempo ali, o tempo está escasso, né? Então é o seguinte,
a gente vai te convidar depois para um novo bate-papo, porque aqui vai ter bastante história, né? A gente tem muito que evoluir nisso. E, Marcelo, aqui a gente não tem mensagem final, a gente tem sempre mensagem inicial, né? Então, neste momento, a tua mensagem inicial aí para os nossos ouvintes, qual que é? Procure entender mais sobre essa planta, né? Acho que independente se você vai trabalhar, investir ou simplesmente conhecer ou futuramente ser um consumidor de alguma coisa desses exemplos que a gente falou aqui, tenha consciência e colabore para a gente conseguir estourar essa bolha e cada vez mais brasileiros, né? Mais pessoas pelo Brasil saibam do potencial e principalmente de tudo que ela é capaz de fazer em termos de saúde, de meio ambiente, de sustentabilidade. É uma oportunidade que a gente tem. O mundo está clamando por projetos sustentáveis, né? Tá gritando aí, a gente está vendo nos últimos dias como que tá, e o cânhamo é a grande, e não é blá blá blá, né? É a grande oportunidade, a gente deixou claro aqui, tem muito que a gente fazer para a gente ajudar o mundo mesmo. Então são projetos para ajudar o mundo e consequentemente, óbvio que a gente vou ajudar o mundo, mas não vou pensar em negócios, óbvio que você tem que pensar, porque isso é uma engrenagem que gira. Para você ajudar, você precisa fazer alguma coisa, mas com consciência, e é isso, é não se manter ignorante e no mínimo passar a palavra aí para a gente poder expandir e desenvolver esse mercado que clama para chegar aí forte. Sandrão, as tuas considerações? Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a você, empenhado aí no comercial, o Luciano, que já está há muito tempo trabalhando junto também, sempre na gentileza de apresentar meu trabalho, a Cris, a Humberto, a presença do Marcelo hoje, que enfim, já é um amigo aí na minha vida, já tenho um amigo, assim, amizade com o pai dele que vive Armando. Armandão. O Armando, então só agradecer mesmo, obrigado, cara, tá aí, meu. Tamo junto, estamos entre amigos aqui hoje. Obrigado, né? mesmo. Luciano? Satisfação tê-lo, né, Marcelo? Sempre uma aula aí, te escutar falar sobre um negócio que você tem paixão, acho que isso que é importante, né? Isso aí é um tema polêmico, difícil de trabalhar. Nosso primeiro podcast para maiores de 18, né? Que hoje o nosso tema foi o mais, assim, polêmico da nossa... Não, mas nós faremos ainda sobre sexo sustentável. Pois é. Mas hoje foi o nosso, para maiores de 18, foi o primeiro, assim, o mais espinhoso. E, cara, eu espero que tenha sido, né, que a pessoa tenha gostado, porque eu acho que é um tema sensacional, independente de novo, né, de fazer ou não apologia, certo? Ao consumo, não estamos falando de drogas, estamos falando de uma puta planta. E aí onde você navega aí, cara, e desbravou, né? Desbravou, já pensou, se hoje a gente já sofre isso, já pensou há 10 anos atrás, cara, como é que era que essa... Então, assim, parabéns, cara, verdade, eu acho que tem que... Você, Marcel e toda a The Green Hub, eu acho que fizeram um puta serviço aí pro mercado inteiro. Desbravaram, abriram a picada mesmo, assim, que é hoje dessa estrada aí que bastante gente tá andando aí, né? Então, puta, obrigado. E vamos aí outras oportunidades, porque eu acho que tem uma série 2 e 3 aí, porque para cannabis tem que falar muita coisa. Esqueci de falar sobre o mercado do uso adulto e por que ele não é, mas aí eu converso com vocês trazem isso no próximo. A gente vai fazer uma session 2 aí. Combinado. Só, o seu pai que vive armando coisas boas, né? Exato. Define isso aí, que é aqueles churrascos em família ali, que é isso aí, que a gente sempre resenha muito bom. Com bom churrasco. Muito bem, pessoal, esse foi o 0016, tivemos aqui Marcelo Greco, obrigado pela presença, e para você aí, para você que neste momento está pensando, está lendo, está vivendo um momento, pare de preconceito, chega de falar o que você não sabe, vá ler, vá buscar informação, busque conhecimento, não fala que todo mundo é maconheiro porque usa cânhamo, não é assim, gente. Vamos falar sério agora, vamos falar de verdade sobre o assunto, tá bom? O Bora Preservar tem o prazer de estar aqui trazendo sempre, buscando trazer conhecimento de verdade, tá bom? Gratidão imensa, a gente sempre acaba assim, né? Bora preservar! Bora preservar! Um oferecimento. Daqui a pouco vai ter, né?